Boa sexta-feira, meus estudantezinhos e também CLTs e PJs desse Brasil. Sexta-feira, quem está assistindo esse vídeo na sexta é desorganizado e não se organizou da maneira adequada para transar no final de semana. Né? Tá perdendo aí a chance de sexta-feira, que é quando todo mundo que tinha expectativa tinha que estar fazendo alguma coisa. Se você está assistindo isso no sábado, quer dizer que você já se deu mal na sexta e agora pode curtir seu final de semana tranquilamente. Vamos lá, gente. Primeira pergunta, que é uma pergunta muito recorrente por aqui. A minha intenção é fazer um vídeo, inclusive, no sábado, falando um pouco mais do clássico e falando um pouco mais desse personagem, que é o Lamine Yamal. Pergunta da Rafa Malava Sif. O que pensa das últimas declarações do Lamine? Lamine foi participar de um evento da Kings League, às vésperas de um clássico, e lá com o Ibai Llanos, ele falou que fazer gol no Real Madrid é algo normal para ele, que ele já fez gols algumas vezes, que o Real Madrid parece o time do Ibai na Kings League, que roubam e depois reclamam. As declarações são horríveis, o timing também é horrível. Ir no evento da Kings League 2 dias antes do clássico, 3 dias antes do clássico, até a gente pode falar que é ok, né, desde que o cara esteja concentrado e tal, mas eu acho que é evitável, porque depois joga mal, aí vão falar que não estava com foco e tal, enfim, acho que tem que evitar ruído. Lamine Yamal vem passando, outro dia eu até falei, ele é vítima, eu falei, não, ele não é vítima, ele é personagem de um tanto de fofoca que existe hoje no mundo inteiro do futebol, e eu acho que quanto mais ele evitar as fofocas, melhor para ele. É um garoto de 18 anos que tende a as coisas subirem a cabeça, que tende a perder um pouco o foco. Eu acho que vai chegar algum momento da carreira dele que ele vai estar com tudo mais assentado na cabeça, vai estar com a cabeça totalmente em cima do pescoço e que ele vai poder lidar com essas coisas melhor. Hoje, me parece que todo o ruído afeta o Lamine Yamal. Ele tem um estilo mais irreverente, um pouco mais provocador, cada vez mais ele vai colocando as suas asinhas de fora e vai mostrando isso. Tem que conviver com isso, conviver com a pressão que isso traz, porque traz uma pressão a mais para o jogador, se fala mais dele, se espera mais dele, se espera uma constante resposta. Enfim, eu particularmente não gosto do caminho que ele parece estar indo. Se fosse um jogador mais discreto, pensando só em jogar futebol, ainda seria muito cobrado pela expectativa futebolística que se tem sobre ele. Quando se junta todo o resto, eu acho que é um pacote de mega star, de mega exposição, de declarações polêmicas antes de um jogo que o Barcelona está cheio de problemas, então é difícil se bancar. Com ele não estando 100% para se bancar, fisicamente não parece bem, fez um jogo esquisitíssimo do ponto de vista de postura contra o Olympiacos no meio de semana. Eu acho que ele é jovem e talvez ele aprenda, pode ser que arrebente com o jogo, tá? E mesmo se arrebentar, acho que tudo que eu tô falando que vale. Ele é jovem, talvez ele aprenda a se blindar um pouco mais e dar menos munição para todas essas fofocas que fazem dele. Enfim, eu não gosto de para onde a coisa está indo nos últimos meses. Veremos, porque é um jovem, altos e baixos, e daqui a pouco eu acho que tudo isso pode se assentar. Damo Luiz, o Barcelona é capaz de aplicar outra goleada no Real Madrid no jogo desse domingo? Eu não acredito. O Barcelona não vai ter o Rafinha, não vai contar ainda com o Lewandowski, não vai ter o Dani Olmo. Tem o Ferran voltando depois de 2 semanas sem jogar, com uma dor muscular, é tendência que ele não joga o jogo inteiro. Então é um time que não está em forma, que fisicamente não está bem, que não só pelos lesionados, mas que está correndo bem menos que na temporada passada, tá menos intenso do que na temporada passada, e isso não é só sensação. Tem números que mostram isso, que o Barcelona está correndo mais lento, que eles não está correndo tanto, não está percorrendo tantos quilômetros. Isso faz com que a pressão na frente seja pior, isso faz com que possibilite mais bola nas costas da defesa. A linha de impedimento está pior tirada sem o Inigo Martínez, vai jogar contra um time com Mbappé e Vinícius para correr. Enfim, eu acho que o Barcelona não é nem favorito contra o Real Madrid. Pô, você é sempre pessimista em relação ao Barça. Não é verdade, hein? Temporada passada, todos os Barças Madrid, eu acho que eu coloquei o Barcelona como favorito. Talvez o 4-0 no Bernabéu tenha me surpreendido mais o primeiro, mas de resto, quando a gente teve uma amostragem maior da temporada, eu considerava o Barcelona favorito na temporada passada para os clássicos, e ele acabou impondo esse favoritismo mesmo contra o Real Madrid. Dessa vez, embora o Real Madrid não venha brilhante nos últimos jogos, é um time mais completo do que o Barça e mais capaz
de atacar o Barcelona, porque tem todo o seu poderio, coisa que o Barcelona não tem. Então, não prevejo goleada do Barcelona, acho o Real Madrid favorito a vencer o Clássico. A minha ideia é nesse sábado fazer um vídeo explicando mais isso. Raul Barbosa, vejo que você convive bem com pensamentos políticos diferentes do seu. Não é uma pergunta, é só um comentário do Raul. Cara, porque eu acho que a coisa se polarizou muito nos últimos tempos, não só no Brasil, isso é um fenômeno global, essa polarização política. Não dá pra gente excluir do nosso círculo, do nosso meio, de pessoas que a gente considera humanas e corretas, metade do país. Inclusive tem pessoas que podem ter pensamentos políticos como eu, que são pessoas que eu posso considerar, que tiveram atitudes piores do que pessoas que têm pensamento político diferente do meu. Eu não sei se o meu pensamento político é o correto, é o que eu acredito, é o que eu idealizo, mas quem sou eu para ter a empáfia de pensar que eu é que estou certo, que os outros 100 milhões de brasileiros estão errados. Então eu também não parto do princípio que eu estou certo, só parto do princípio que eu acredito. E eu acho que todo mundo tem que ser tolerante com todo mundo. Só assim a coisa vai melhorar. Só sendo tolerante. Acho que não é tentando convencer, brigar, espernear, duelar, eliminar. Não. É tentando ser tolerante, entender o outro lado, ser moderado. Só assim eu acho que a gente vai ter um pouco mais de paz política. Klose oficial, que não é Miroslav Klose, porque ele dificilmente mandaria essa pergunta. Você renovaria com o Memphis? Não renovaria. Eu achei que quando o Memphis chegou, pelo fato de o Corinthians não ter pagado a transferência, ser só o salário, que poderia ser uma boa. Eu nem via o potencial de marketing, a marca do Corinthians mundo afora vai ser falada, porque o Memphis não é desse tamanho todo para se falar mundo afora, que de vez em quando sai uma coisinha aqui e ali. Ok, isso não muda nada o que é o Corinthians. Achava que podia mudar a moral do time, podia mudar a chegada de patrocinadores internos, porque dentro do mercado interno o Corinthians podia sim ter mais visibilidade, coisa que não vejo tanto que tenha acontecido. O retorno dele dentro de campo acho que é muito pequeno, a participação de menos de 1 gol a cada 2 jogos, entre gols e assistências nessa temporada. Ficou de fora muitas vezes, para a seleção ele está sempre pronto para jogar. Quando ele pega na bola, a qualidade é muito visível, porque ele é muito bom mesmo, tecnicamente. Mas acontece no Corinthians o que aconteceu em vários outros clubes que ele passou. A qualidade técnica dele não compensa o nível de esforço dele. O Memphis não se esforça tanto como um jogador que não sobra. Ele não é o Messi, ele não é o Zidane, esses caras que talvez tenham alguma coisa de ser um pouco mais parados. Ele não sobra tanto tecnicamente. No futebol brasileiro, se ele sobrasse tecnicamente, ele até poderia ter um pouco menos de esforço físico sem a bola e tal, um pouco mais de jogo coletivo, né, para operário para ajudar os outros. Não foi o caso, ele não sobra tanto assim. Então acho que ele não entrega, apesar de ser muito bom, ele não entrega dentro e fora do campo alguma coisa que se poderia esperar dele. A postura também não parece a da mais comprometida do mundo. Não renovaria não, fora que é muito caro. Gustavão Dix. Quais as melhores coisas a se fazer em São Paulo? Eu não faço ideia, continuo sem ter tempo de fazer nada. Acho que nesse final de semana, hoje, possivelmente, darei uma saidinha, é possível, mas por enquanto o que eu fiz de lazer por aqui, correr no parque, só. Não tive nada mais de lazer por enquanto em São Paulo, ou pelo menos assim, o que eu tive não foi, eu pesquisei alguma coisa, eu fui, sabe? Assim, eu fui de passageiro, fui convidado. Então ainda não sei, mas São Paulo assim, é um lugar bom de se comer, beber, né? Tem bons bares, bons restaurantes e alguma coisa de atividade ao ar livre no Ibirapuera. Por enquanto é isso. Tem shows, né? Vai ter Oasis e tal. Enzo, tamo junto, que me vendeu o ingresso. Vai ter Andrea Bocelli, então shows tem para fazer, mas ainda não fui. Matt Dorn. Você continua mantendo contato com o pessoal do MFM? Abraço, sou fã do seu trabalho. Sim, eu continuo tendo contato com o Quesada para mandar memes e reels impublicáveis. E continuo também com o Fred Beckler explica, continuam saindo para vocês toda terça-feira, às 11 horas da manhã, como sempre. E tem uma resenhazinha com o Fred antes e depois do programa também, que é sempre muito boa, tá vindo para cá, inclusive, daqui a pouco e tal. Então, continuo sim. E com o Otávio, né? Pulou fora do barco logo depois de entrar. Darli Oliveira. Marcelo, Lamine Yamal está se tornando um Neymar?
É engraçado que assim, um Neymar já parte do ponto que é muito negativo, né? Pelo que o Neymar acho que se tornou fora de campo, as polêmicas, as fofocas e os eventos e tal. Tem uma coisa que é, com 18 anos, o Neymar era um animal da bola, né? Com 18, 19, 20, por mais que já tivesse... O Neymar sempre foi acompanhado também de um pouco de ruído, mas eu acho que depois de um tempo já de futebol profissional em muito alto nível, o Neymar foi se tornando mais um personagem. Por mais que eu ainda acho que possa jogar bem, uma coisa não elimina a outra. Mas esse Neymar que você está se referindo aqui, pelo que eu acredito, esse Neymar demorou muito para vir. Até teve aquela história do René Simões, né? Estamos criando um monstro e tal. Não sei se isso vai acontecer exatamente com o Lamine. Foi quando o Neymar tinha 18 anos também, foi em 2010, a idade que o Lamine tem hoje. Mas eu vejo, assim, semelhanças. E eu acho que o do Lamine bem mais rápido, porque ele é globalmente, mundialmente exposto, coisa que o Neymar, quando estava no Santos, ainda não era. Então, e o resultado a gente viu, né? Jogador com ótimo potencial, com muita bola, e que a carreira foi menor do que a gente achou que poderia ser. Vamos ver se o Lamine vai para o mesmo lado ou não. Acho que por enquanto a gente só tem indícios de que esse lado B do futebol ele gosta muito e que eu acho que não faz tão bem a ele. Renato Gibson. Agora que está acompanhando mais de perto, o futebol brasileiro tem te surpreendido? Não, em nada. Eu tô vendo mais volume de jogos, né? Mas eu acompanhava as notícias e via alguns jogos do Campeonato Brasileiro e continuo vendo alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Não me surpreende que boa parte dos gramados seja ruim, que a arbitragem seja ruim, como se você vê outros campeonatos, a arbitragem na Espanha, na Inglaterra, em muitos lugares também comete muitos erros, que exista muita falta de educação e pouca vontade, pouca boa vontade de ajudar os árbitros também não me surpreende. Pouca boa vontade dos jogadores, dos técnicos, dos clubes, com seus comunicados oficiais e seus dirigentes indo falar depois de cada erro. Da imprensa, eu acho que muitas vezes repercute muito mais do que deveria repercutir decisões controversas da arbitragem, não são às vezes erros absurdos, decisões controversas e o debate do jogo vai só para a arbitragem. Que tenha bom nível técnico, também, o futebol brasileiro tem bom nível técnico, tem bons times, muitos bons jogadores no Brasil, nada me surpreendeu. É um bom futebol, o futebol brasileiro, tá? É porque quando a gente vai falar do futebol espanhol, tem certeza que vocês falam da maioria das vezes ou de Real Madrid ou de Barcelona. Que vocês não vão ver a Real Sociedade Sevilha, né? Que assim, pouca gente vai ver um Valência Granada, que nem tem que o Granada tá na segunda divisão, mas sabe esse tipo de jogo? Um Sunderland, Brighton, pouca gente vê na Inglaterra. E por aí vai. E se a gente pega só a creme de la creme do futebol brasileiro, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Flamengo foi bom jogo, Flamengo e Cruzeiro foi bom jogo, amanhã no domingo tem Palmeiras e Cruzeiro, se o Palmeiras jogar com os titulares, tende a ser bom jogo também. A creme de la creme do futebol brasileiro também é boa. É pior do que a creme de la creme, né? É pior do que os grandes jogos europeus. Mas é assim bom. É bastante melhor o nível do que do nível médio de futebol europeu. Darliton06. O que achou do jogo entre Palmeiras e LDU? Acha que Palmeiras tem chance de virar? Eu acho que o Palmeiras jogou extremamente mal. A altitude acho que pesa, alguma coisa pesa, velocidade da bola, muitos erros de passe, erro de tempo de bola de vez em quando para disputar na defesa. Mas eu também acho que a estratégia do Palmeiras foi muito ruim. Pegou um time que corre muito, que é muito intenso, que é muito físico, que corre muito pelos lados do campo. E eu acho que os lados do campo do Palmeiras não estavam bem protegidos. Os dois atacantes do Palmeiras, como a LDU abria muito dois zagueiros e deixavam centralizado, eles estavam muito longe de fazer a marcação para impedir que a LDU tivesse vantagem pelos corredores. Achei bastante ruim a estratégia depois que deu errado. É fácil de falar, né? Não sei se eu teria uma estratégia diferente não, mas achei ruim a estratégia do Abel Ferreira para esse jogo. Mas eu acho que tem chance de virar. O Palmeiras é muito bom time, mesmo sem jogar bem, criou ontem umas duas chances para marcar pelo menos um gol. O São Paulo, sem jogar bem, tinha tido duas chances contra a LDU antes de tomar o 0-1 no Morumbi. Então, tem chance de virar. Eu diria que está 65-35 para a LDU. O Palmeiras tem boas chances com isso. Rony de Petris. MB, pular corda ajuda a perder barriga? Cara, ajuda porque é um exercício que vai queimar caloria. Queima de caloria ajuda a perder barriga, né? Como que você perde barriga? Gastando mais caloria do que você consome. Se você gastar 3.000 calorias num dia e consumir 2.000 calorias e 500,
você vai ter um déficit calórico de 500 calorias. Depois de 7.700 calorias, você perde 1 quilo. Você tem que ter 7.700 calorias de déficit calórico, e para isso comer menos do que você gasta e gastar muita energia, gastar muita caloria, então pular corda ajuda. É um bom exercício aeróbico. É difícil de fazer por muito tempo. Eu faço normalmente aquecimento de 5 a 10 minutos, mas ajuda, sim. Abdominal, por exemplo, ajuda a perder barriga? Não, ajuda a definir a barriga. Perder barriga é déficit calórico e emagrecer. É isso que faz perder a barriga. E faz perder tudo, né? Não é só a barriga. A barriga fica mais aparente, talvez. Michel027. Por que vemos tão poucos jogadores italianos jogando pelo Barça? Pelo Barça e por todos, né? Pelo Barça, pelo Real Madrid, pelo Manchester City, pelo Manchester United, pelo Paris Saint-Germain, por todos. Um ou outro a gente ainda vê. Porque a Itália não revela muitos jogadores há muito tempo, né? Teve um período que a gente não via porque a Liga Italiana era muito forte. Anos 90, anos 2000, anos 80, 90, 2000, os jogadores da Itália não saíam porque a Liga era muito forte. Depois disso, a gente vê a Itália revelando poucos jogadores. Tivesse sido nos anos 90 que a Liga Espanhola e Inglesa tivessem tão acima da Liga Italiana, a gente teria visto Del Piero, Inzaghi, não sei se o Totti, a gente viu o Cannavaro depois jogando no Real Madrid, o Zambrotta jogou no Barcelona, o Albertini jogou no Barcelona, alguma coisinha a gente viu. Cassano também, né, jogou pra cá e pra lá. E hoje a gente vê que assim, os bons jogadores italianos gostam de ficar na Itália, assim, e não são muitos, né? O Barella tá ficando, o Bastoni vamos ver até quando que vai ficar, o Donnarumma saiu, mas a Itália há muito tempo não revela jogadores, então por isso que a gente não vê eles nos grandes clubes. A Itália há muito tempo, só vê que ela não vai para a Copa do Mundo, há muito tempo ela não tem jogadores de nível mundial. Biel M. Santos, 3. Times como United, Ajax, Benfica, Juve voltarão, imagino eu, a serem gigantes normalmente? United e Juve sim, porque ganham muito dinheiro. Então, a partir do momento que esses times que ganham muito dinheiro sempre, tem muita torcida, muita exposição internacional, muito mais o Manchester United do que a Juve, por exemplo. O Manchester United está sempre no top 5 de maiores receitas. A partir do momento que gastar bem essa grana, sim, volta à elite. Assim, gigantes eles são, né? Mas volta à elite do ponto de vista de disputa. Gastar bem, tem uma coerência futebolística, uma coerência da forma de pensar, de montar um grupo de futebol. E a Juventus chegou a ganhar 9 campeonatos italianos consecutivos, chegou em 2 finais de Champions nos anos 2010 até 2019, assim, 10 anos. Caiu numa má fase econômica, inclusive, a Juventus teve problemas, mas tem todas as chances de se reerguer. Ajax e Benfica eu já acredito menos. A Liga Portuguesa e a Liga Holandesa hoje são muito frágeis economicamente. Benfica ganha 3, 4 vezes menos dinheiro do que um grande clube. A receita do Benfica fica porque tem muita receita extraordinária, que é venda de jogador, mas a receita ordinária do Benfica fica na casa dos 250 milhões de euros. A do Real Madrid é de 1 bilhão, 4 vezes menos. Então, o normal é que não compita, que não seja um gigante, que de vez em quando pode ganhar um confronto direto, pode chegar aqui e ali, mas que não vai ser um gigante. E a receita do Ajax é de cerca de 70, 80 milhões de euros. A receita ordinária, né? Tirando quando vem jogador. 15 vezes menos que a do Real Madrid. A do Real Madrid, a do Manchester City, a do Barcelona, a do Paris Saint-Germain, esses clubes que estão ganhando entre 900 e 1 bilhão de euros. Maurício Matar, abraço para você, nosso grande ator, e não é ele. Qual a sua expectativa para o Cruzeiro 2026? E dá para levantar 2 taças esse ano ainda? Você está pensando em Brasileiro e Copa do Brasil? Copa do Brasil dá. Hoje Cruzeiro e Vasco são os que estão jogando melhor entre os 4 times que estão na Copa do Brasil, mas é um mata-mata que vai acontecer daqui a 1 mês e meio, né? As semifinais da Copa do Brasil, então 1 mês e meio muita coisa pode acontecer e vamos ver como é que os times vão chegar até lá. Campeonato Brasileiro esquece. Para 2026, não faço a menor ideia, porque esse Cruzeiro que deu certo é circunstancial. Tem muito dinheiro, tem muito investimento, isso já tinha algum tempo desde o ano passado, quando o Pedrinho chegou, e as coisas não estavam dando nada certo. Chegou um técnico que organizou completamente a casa, o clube passou a ser muito, muito em torno do Leonardo Jardim, e a partir daí o Cruzeiro começou a dar certo. Mas se o Leonardo Jardim sair, eu não faço ideia se o próximo técnico que chegar vai ser capaz de... Eu não faço ideia se o próximo técnico que chegar vai ser capaz de fazer esse time dar certo ou não. Eu não sei se vai ter um norte independentemente do técnico.
Não sei se o próximo técnico vai ter a autonomia que hoje tem o Leonardo Jardim para tomar as decisões, se ele vai conseguir dar o conjunto. Enfim, é uma grande incógnita, Cruzeiro. Assim como o Botafogo, acho que tem alguma coisa do Botafogo que é gastar muito dinheiro, mas o Botafogo tira muitos jogadores, né, para servir aos outros interesses do Textor. Mas eu não sei se vai ter uma continuidade e uma coerência no Cruzeiro em 2026 em relação a 2025. Nailson Borges. Por que é de esquerda? Os países capitalistas, em geral, são melhores que os comunistas. É porque você não sabe muito bem, Nailson, talvez o conceito de esquerda e de direita. Ser de esquerda não é ser comunista. Assim, é tão primário que se você está com essa premissa há muito tempo, você está errando tão feio há tanto tempo. Ser de esquerda não é ser comunista. Ser de esquerda é pensar que as diferenças não vão se resolver sozinhas, as diferenças sociais. Não é um ou outro pobre pode ascender e chegar, né, perto do topo da cadeia, mas em geral aquela massa que está ali embaixo não vai conseguir chegar. E o Estado ajuda, né, uma política assistencialista ajuda com que o rico não suba tanto, que ele vá subindo aos poucos e que isso daqui possa tentar acompanhar, se gerar uma classe média maior, por exemplo. É nisso que eu acredito e eu acho que a esquerda se propõe a fazer isso mais do que a direita. A partir daí tem também outras coisas menos políticas socioeconômicas, mas de política sociais, que eu também acredito mais no que é o que a esquerda prega do que a direita. Não tem nada a ver com comunismo, nada a ver. Uma coisa tão extrema que hoje que o Brasil vai virar um comunismo porque é um país de esquerda, então não tem nada a ver. A Espanha é um país de esquerda, a Alemanha hoje é centro-direita, a Itália é direita, mas países como Noruega, Dinamarca, são países de esquerda. E esses países não são Portugal por muito tempo, acho que a direita lá está crescendo. Esses países não são países comunistas. Henrique Bibiano. O que você faz quando tem vontade de comer doce barra porcaria? Eu não tenho em casa. Melhor tática, não tenha, não compre. Se tiver, você vai comer em algum momento. Então, não compre, não tenha. Evita. Cara, isso substitui por fruta. É gostoso igual? Não é. Mas passa um pouco da vontade. Assim, você vai comer a fruta pé da vida porque estava querendo comer um chocolate, um doce de leite. Doce de leite no pré-treino é bastante bom, inclusive. Dá pra usar assim quando quiser. E assim, né? Primeiro que é isso. Se tem vontade, de vez em quando come. A gente é feito pra... A vida só serve pra ser feliz, né? Então, ter prazer na vida e prazer comendo é uma coisa. Então, eu não tenho em casa, mas eu como na rua. Como sobremesa e tal. Eu não gosto de ter em casa todo momento, porque posso ser como descontrole como uma barra de chocolate inteiro. Mas, por exemplo, doce de leite de pré-treino é muito bom. O Rodrigo Pauli, que eu já indiquei para vocês várias vezes, fala disso, né? Pelo tipo de açúcar que seu corpo absorve bem, para treinar é bom, pela glicose que te dá ali durante o treino. Mas não ter em casa é uma boa tática para evitar. Genésio RQN. Como foi convencer sua companheira a se mudar para o Brasil? Ela é brasileira? É brasileira. Foi uma decisão conjunta. Os dois estavam fora do Brasil há muito tempo. Pensamos em voltar em algum momento, veio uma muito boa proposta. Melhor voltar com uma muito boa proposta do que voltar tendo que resetar a vida. Então, ela fez, claro, que um trabalho de abrir mão muito grande do que ela tinha no momento profissional na Espanha, mas pela excelente profissional que é aqui rapidinho, quando quiser vai se colocar de novo. E a brasileira está mais perto de casa também, está mais perto da família, já teve contato com a família aqui nessas 2 semanas que a gente está aqui. Então, foi uma decisão em conjunto de sentar e falar, e aí, vamos fazer o quê? E decidimos fazer isso. Rafa Batista 2. Como secar a gordura localizada na região abdominal? Hoje eu tô aqui um dia fitness. Foi porque eu postei foto correndo. Aí o pessoal tá perguntando de barriga. Cara, não existe queimar gordura abdominal. Você queima gordura, ponto final. É porque a gordura se acumula muito ali. E queimar gordura, como eu disse anteriormente, consumir menos calorias do que você gasta. E não é saudável, façam um favor de procurar um especialista, mas eu leio e me informo bastante. Não é saudável você, por exemplo, gastar 3.000 calorias por dia e consumir 1.000 para tentar acelerar esse processo. Você vai definhar. Você tem que ir fazendo isso de forma escalonada, de forma sustentável.
Então, um déficit calórico de umas 500 calorias por dia é positivo, é bom, né? É positivo no sentido de ser bom, porque em 10 dias você vai perder 5.000 calorias e em 15 dias 7.500 calorias. Então, é perder 1 quilo a cada 15 dias, 2 quilos no mês com esse déficit calórico. Isso é uma coisa sustentável de se fazer. Então, como é que você vai gastar mais caloria? Exercício, musculação queima bastante, cardiozinha depois também, e fechar um pouquinho a boca, mudar um pouco hábitos alimentares, não dieta, mas mudar um pouco hábitos alimentares, fazer boas trocas para que você se mantenha saudável, saciado, né? Não vai passar fome e consumindo calorias de qualidade. Eu, normalmente, quando é caloria ruim, outro dia eu pedi aqui uma comida e veio polenta frita, eu não gosto. Falei, pô, não vou nem comer. Uma caloria completamente desnecessária. Outras pessoas comeram, mas acho que vai por aí. Irã Neto 29. Você aceitaria uma volta do João Félix ao Barcelona? Para quê? Quando teve, não foi bem, o time melhorou no ano seguinte sem ele. João Félix, para mim, jogador hipervalorizado. Assim, nunca mostrou ser o que pintavam que ele seria. Tem boa qualidade técnica e é isso a conta gotas. Antes Memphis do que João Félix, eu diria. Mas nenhum dos dois. Não entendo hype em cima do João Félix. Cláudio Incerti. Mourinho está ultrapassado? Para mim está ultrapassado há muito tempo. Mourinho no Manchester United teve resultados razoáveis, como já tinha tido Van Gaal, resultados razoáveis. Depois ele vai pro Tottenham. Não, depois ele vai pro Chelsea, acho que ele vai bem no Chelsea, né? No primeiro ano, no segundo menos. Depois no Tottenham ele não fica nenhum ano, então assim, até é difícil fazer uma avaliação, é demitido numa semana de final. Na Roma, ele ganha um título, a Conference League, ótimo que ganhou, realmente comemorável, mas ele não melhora, por exemplo, a posição da Roma no campeonato italiano. Os 2 anos com ele, a Roma fez 1 ponto mais no campeonato sem ele, não eleva e não muda o patamar da Roma. Chega uma final de Europa League, já tinha chegado a uma semifinal sem ele, não muda muita coisa com o Mourinho. No Fenerbahçe a mesma coisa, ele vai pior, relativamente pior do que seu antecessor nos 2 anos que ele passou lá. E no Benfica está tendo dificuldade nesse início. Então, assim, já tem muito tempo que o Mourinho, ou ele vai relativamente igual, ou ele vai pior do que ele estava quando ele chegou, do que o clube estava quando ele chegou. Fora isso, taticamente não tem mostrado muita coisa, não tem revelado muito jogador. Para mim hoje é muito mais um personagem do que um técnico de primeira prateleira. Vitor MRXR. Você sempre teve esse hábito de manter uma vida saudável? Se não, com quantos anos começou a ter? A partir dos 30, talvez. Depois que eu cheguei em Barcelona, uns 2, 3 anos depois. Eu sempre tive razoavelmente hábito saudável, porque eu sempre gostei muito de fazer esporte. Então, ou, sei lá, jogar futebol, ou musculação, ou correr. Teve uma época que eu fazia natação. Alguma coisa eu sempre fiz. Mas de uns tempos pra cá, assim, você vê que para você ter bons dias, para você estar bem, o esporte e a alimentação e dormir bem e se hidratar faz muita diferença. Então, a partir do momento que eu fui vendo tanto de diferença que isso me fazia, o tanto que eu me sentia muito melhor quando eu comia bem, me exercitava, dormia bem, tomava água, eu fui intensificando cada vez mais isso. Eu gosto de estudar sobre o tema também, para otimizar e tal. Então, fui incluindo na minha rotina, porque realmente dá resultado, não estético. E também te faz sentir bem. Mas eu fui me sentindo melhor no meu dia a dia, mais disposto e tal, então só me fez bem. Eduardo K11, melhor meio-campista do mundo. Pedri. Com todo respeito aos Vitinhas, aos Gravenbergs, aos Bellinghams, Kimmich, Pedri é o melhor meio-campista do mundo. Capacidade de organização, de sair de pressão, de recuperar muitas bolas, de pressionar alto, de ditar ritmo de jogo. Muitos fazem algumas coisas que o Pedri faz muito bem, mas nem todos neste momento fazem tudo. O Pedri faz tudo. Ele sai jogando da defesa, ele consegue conduzir bola, ele dá passes, ele rouba bolas, ele pressiona, ele dita ritmo de jogo, ele dá assistência. Poderia fazer um pouco mais de gols, mas ainda assim faz os golzinhos dele. Então, Pedri. Fer Cristo. Pergunta com essa foto? Acho que você não quer que a gente pergunte seu pace, né? Risos.
Eu não tenho ligado muito para pace aqui ainda, porque eu tô querendo mais conhecer os meandros do parque, correr. E tô indo sempre correr com minha companheira, e fui correr no final de semana também com o irmão dela, então tô só me divertir no correndo e fazendo alguma atividade. Que dia foi? Acho que foi no domingo ou na segunda. Domingo eu corri sozinho. Aí eu fiz 7 quilômetros com pace de 5. 7 ou 8 com pace de 5. Que é normalmente o que eu faço, eu tento fazer em prova de 10 quilômetros, pace de 5. Quando eu fiz meia maratona, eu fiz pace de 5,5. Mas só porque eu tava me sentindo bem no dia. Normalmente eu não forço o pace pra depois ficar feliz pelo pace. Eu gosto de correr me divertindo. Então eu tava domingo me sentindo bem, me sentindo rápido, me sentindo leve. Então eu consegui esticar bem a corrida para correr bastante, né? 7 quilômetros. E num pace que não estava me deixando sem fôlego, pesado, doido para acabar, olhando no relógio a cada 2 minutos. Tem dia que eu corro a 6, quando eu corro com alguém, 6,5, tranquilamente. Quando eu estive agora recentemente em Barcelona, eu corri com uma amiga a 6 e corremos 8 quilômetros, conversando. Porque ela também é bastante treinada, então a gente não estava preocupado em correr rápido, a gente queria ir pelos lugares que a gente gosta de Barcelona e tal, correndo. Então, o pace para mim nunca importa, nunca. Eu só gosto de correr do jeito que me faça bem. Vini Araújo, essa pergunta aqui é demais. Chopp de vinho é subestimado? Não é comumente falado. Ainda bem que não é comumente falado e não é comumente comercializado. Ou você não gosta de chopp, ou você não gosta de vinho. Porque não faz nenhum sentido chopp de vinho, cara. Nenhum sentido. Chopp de cerveja é uma maravilha, é a melhor cerveja que tem é o chopp. E vinho é outra coisa. As duas coisas juntas não tem nada a ver. Acho que não, nem pode, assim. É uma bebida que nem existe, isso que você está falando. Pode até ser que seja, assim, pode ser que seja gostoso, cada um tem o seu gosto. Cada um pode gostar do que quiser. Se você quiser colocar leite condensado ou azeitona no vinho, você coloca e tá tudo certo. Outra coisa é que essa bebida exista. Gororoba, mistureba e tal, tudo certo. Cada um pode gostar do que quiser. Eu não gosto muito também da empáfia de quem gosta de vinho, que fala, este vinho é bom, esse aqui é ruim. Pô, não, eu gosto desse e eu não gosto desse. Que um é bom, que o outro é ruim, normalmente é pelo preço, né? Eu acho normalmente um nariz em pé muito grande dos entendidos de vinho. Mas chopp de vinho também é um exagero. Para finalizar, uma pergunta arquitetônica do Maicon PM. Gaudí é muito falado em Barcelona? Ele é muito falado no contexto de um inventivo, um pensador, né? As obras do Gaudí são obras muito fotografadas e visitadas, esse tipo de coisa. Mas tem um arquiteto que é muito mais falado no dia a dia de Barcelona do que o Gaudí, que é o Ildefonso Cerdà, que é quem fez o plano da cidade, de modernizar a cidade lá no século XIX. Vocês já devem ter visto Vista Aérea de Barcelona, que é tudo quadradinho, né? Porque Barcelona era uma cidade, até o século XIX, ainda entre muralhas, só na parte velha, que é tipo da Avenida Gran Via para baixo, se vocês pegarem o mapa aí vocês vão ver, que é onde está o bairro do Raval, o bairro Gótico, o bairro do Borne, por ali. Barcelona basicamente era só aquilo ali. E com a Revolução Industrial, as pessoas estavam vivendo um pouquinho mais, estava aumentando a expectativa de vida, a população estava crescendo, e as pessoas estavam abarrotadas naquela cidade muito pequena. Então derrubaram as muralhas e fizeram uma cidade planejada depois, com ruas amplas, dentro dos quarteirões dos prédios. Normalmente tinha alguma pracinha, algum verde no pátio interno, alguma coisa assim. As ruas são amplas para que circule bastante ar. Os prédios não são altos para que em todos os momentos do ano entre luz nos prédios em algum momento do dia, dentro das casas e tal. Esse arquiteto, o Ildefonso Cerdà, tem um plano Cerdà em Barcelona, ele foi muito importante para transformar a cidade em um ótimo projeto arquitetônico que depois inspirou várias outras cidades no mundo. Esse cara é muito mais falado no dia a dia de Barcelona, e não pelos turistas que vão lá, do que o Antoni Gaudí, que é outra coisa, né? O Gaudí era para fazer arte mesmo, em cada casa, em cada parque, cada coisa que ele fazia. Sagrada Família, uma igreja. Mas um arquiteto urbanístico, que não é o caso do Gaudí, é o Ildefonso Cerdà, que é mais falado na cidade. Meu povo, é isso daqui, em 35 minutos, para vocês se divertirem com o microfone ligado, espero que tenha ficado bom.
arquitetura, dica, eu não sei se eu dei dica de pegar gente hoje para vocês ou não, dei dica para vocês não tomarem chopp de vinho, falando sobre saúde, sobre futebol brasileiro, Barcelona, Lamine Yamal, enfim. Faça favor de curtir isso daqui e de se inscrever no canal se vocês ainda não fizeram esse tipo de coisa para me ajudar. Tem vídeo pós Real Madrid-Barcelona, terá vídeo prévio Real Madrid-Barcelona também. E vamos que vamos. Valeu, gente. Um beijo para vocês, hein? Tchau, tchau.